nele que nos movemos, vivemos e existimos. É nele, é nele. Se amo, falo, choro ou canto, é nele que tudo acontece. É nele, é nele. Batidas do meu coração dependem desse maestro, e até o ar que eu respiro é ele mesmo quem me dá. Em volta da mesa com os meus, celebro com vinho a vida. É ele quem dá gosto a tudo, com ele a alegria sempre está. É nele que eu descanso, pois sei em quem tenho crido. É nele, é nele. Fui salvo por sua graça, eu trago comigo esta glória. É nele, é nele. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno, e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Arrasto por onde vou correntes de amor eterno, e grito ao universo inteiro: quem dele vai me separar? Silêncio na terra e no mar, silêncio nos mundos distantes, pois nada me arranca dos braços daquele que me amou primeiro. Bom dia, pessoal. Eu falo isso, acho que todas as vezes, mas vocês não têm ideia do que passa no meu coração quando eu vejo essa plateia. É muito bom ver que esse ano o nosso congresso cresceu exponencialmente. Dona Marta, nossa vice-presidente da AXE, ela vem há anos dizendo assim: eu quero ver um congresso com mais de 1000 pessoas. Está aqui. Muito bom. Deus é bom. Aqueles que nos assistem na internet, não puderam vir, estão conosco. Alguns que estavam programados para vir e não conseguiram chegar por diferentes motivos, também podem nos assistir nessa hora. Que coisa boa. Então é muito bom estar aqui com vocês para podermos pensar sobre esse tema, sobre o foco que nós precisamos. Quando eu fiz, acho que por ali pelos 21 anos de idade, eu comecei a perceber que quando eu olhava para longe, eu não enxergava as coisas direito, não como eu enxergava antes. E eu fui no famigerado oculista, e ele me passou esses óculos que eu tenho até hoje. Eu tinha 21, eu estou com 52. Formamos um par inseparável, exceto quando eu estou dormindo. Muitas vezes nós precisamos de ajuste de foco. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por Deus para enxergar o mundo
de acordo com a palavra dele. Mas o pecado nos rouba o foco. Ele nos chama de volta, Ele nos chama, Ele nos redime, Ele nos salva. Mas volta e meia, a gente perde o foco. Às vezes, a gente perde o foco por causa do pecado mesmo. Às vezes, a gente perde o foco porque a gente para de olhar para o mundo pelas coisas certas e pela palavra de Deus. E é por isso que existem coisas que às vezes são peso que roubam o nosso foco. E nesse evento, nós queremos ser abençoados por Deus, para ter de volta o foco daquilo que é principal, daquilo que é fundamental. Essa é a nossa oração, essa tem sido a nossa oração desde o dia em que a gente escolheu esse tema, achou o nosso preletor e temos rogado a Deus que assim seja. Muito bem, quem tem organizado e quem tem orado por esse evento, para que nós tenhamos foco? Algumas pessoas vão estar aqui na frente junto conosco. Primeiro, quero chamar o professor Dr. Wilson do Amaral, presidente da Associação Nacional de Escolas Presbiterianas, um dos nossos realizadores desse evento. Quero chamar o professor Solano Portela, que é o nosso diretor de educação básica aqui no Mackenzie, responsável pelo nosso sistema Mackenzie de ensino. Quero chamar a professora Débora, a diretora do sistema Mackenzie de ensino, dos sistemas Mackenzie de ensino. Chamo também o nosso presidente global internacional da AXI, fundador da AXI Brasil também, nosso irmão Mike Epp. Temos conosco um diretor da AXI no Paraguai. Ele falou que ele não é falso, tá? Not fake, not falso. Ele é paraguaio de verdade e é o nosso diretor do Cone Sul da AXI. E, finalmente, chamo aqui o nosso irmão Stephen Rio, que é o nosso preletor aqui do nosso evento, o vice-presidente na AXI Estados Unidos. Nós vamos começar nessa manhã. Vou pedir à professora Débora que nos dirija a Deus em oração nesse momento. Deus, estamos alegres nessa manhã. O Senhor que nos conhece, que sonda os nossos corações, sabes, ó Senhor, o quanto estamos regozijando e nos alegramos por podermos nos reunir mais uma vez em congresso, para aprender, para estudar, para ouvir os ensinamentos que cremos, ó Pai, vêm de Ti mesmo. Abençoa esses dias, abençoa as pessoas que vieram até aqui, abençoa, Deus, os palestrantes, que nós tenhamos, Senhor, um tempo de aprendizagem, um tempo, Senhor, de adoração, um tempo de entrega de nossas vidas a Ti. Abençoa tudo o que fizermos. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe esse congresso, pois o fazemos para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Podem assentar, por favor. Quero chamar o professor Solano para dar uma palavra de boas-vindas nessa hora, em nome do Mackenzie, que nos acolhe e que nos abençoa grandemente. É com muita alegria que trago a saudação do presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, Dr. José Inácio, que não pôde estar aqui nessa abertura,
mas em nome dele expresso a alegria de toda a diretoria executiva do Mackenzie, dos membros do Conselho Executivo, da universidade que tem sido sempre colaboradora com as ações da educação básica. É uma alegria recebê-los aqui no Mackenzie. Mackenzie é uma instituição que uma vez um ex-reitor disse o seguinte: o Mackenzie não faz parte da história, o Mackenzie é a própria história. E nós estamos empenhados em desenvolver a educação escolar cristã. Já atingimos com o nosso sistema Mackenzie de ensino mais de 19 estados, 240 escolas, grande parte delas representadas aqui por vocês. Sintam-se em casa e, por favor, desfrutem de tudo aquilo que nós pudermos oferecer nesses dias aqui do evento. Muito obrigado pelo esforço, pela presença de todos aqui. Muito bem. E nós ainda temos conosco, nessa manhã, como já apresentei, nosso irmão Dr. Wilson do Amaral, pastor presbiteriano, presidente da ANEP, e que aqui hoje representa também a nossa Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele nos trará agora uma meditação na Palavra de Deus. Bom dia a todos e a todas. Que o Senhor abençoe e guarde cada um de vocês e que estes dias sejam dias preciosos, dias magníficos, sob a graça de Deus e especialmente no convívio com outros e no compartilhamento de ideias. Nós estamos muito felizes com a oportunidade de abrir a Escritura logo no começo dos nossos trabalhos, e eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Miqueias, o profeta Miqueias, um profeta que viveu na época de Isaías e de diversos reis famosos de Judá e de Israel. Mas eu queria me dedicar exclusivamente ao verso 8 do capítulo 6 de Miqueias. É uma pergunta? Não, não é uma pergunta, é uma resposta. É uma fala de Deus. E Deus, por essa fala, está demonstrando para todos nós qual é o seu foco, qual é o foco divino. O texto nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Há muitas semelhanças de Miqueias com certos fatos que acontecem no nosso país. Muitas semelhanças, começando por Miqueias mesmo. Ele é uma pessoa que vem dos arredores de Jerusalém, ele mora quase na divisa do país e ele é proveniente de uma classe pobre. Ele é chamado por causa da vontade de Deus diante da situação do seu país. Ele, na verdade, é corajoso. Dá para perceber pela narrativa do livro todo que ele é um homem de fortes convicções, mas diferentemente de pessoas que surgem do meio do povo com convicções fortes, ele tem um diferencial, ele tem uma fé muito forte, ele tem uma fé saudável, ele tem uma fé no Deus de Israel. E por isto, ele então é uma pessoa que está proposta a combater injustiças sociais. Uma pessoa que se levanta para denunciar os problemas da sua nação. E ele acredita que haverá uma solução desde que haja um reavivamento das pessoas em relação a Deus. O foco destas pessoas deve sair de si mesmas
para ir para a pessoa de Deus. Então, o alvo dele neste livro todo são os nobres, como está registrado no capítulo 3. São os governantes, são as pessoas que detêm o poder, são as pessoas que manipulam o povo por conta de falsas profecias. Um tipo de profecia. Ore, se Deus nos escolheu desde o tempo de Moisés, vocês acham que pode acontecer alguma coisa conosco? Nós estaremos sempre protegidos. E isso era uma falsa profecia. O povo, então, não percebia, vivia em grandes dificuldades, mas no decorrer do livro, Miqueias denuncia alguns pecados que a nação cometia. Em primeiro lugar, uma crise forte de idolatria. O país estava imerso em idolatria. Tanto o reino do sul quanto o reino do norte passaram por essa crise de idolatria. Havia, da parte dos nobres, uma cobiça enorme no sentido de engolir as propriedades dos pobres. Havia, portanto, uma invasão dos ricos proprietários no sentido de escravizar os pobres. Não havia respeito pela herança. Se alguém tinha como herança de seus pais um pequeno espaço de chão, os nobres tratavam de manipular a política de maneira a engolir aquelas propriedades. Os estrangeiros eram maltratados e muitas vezes saqueados nas estradas. Acontecia também que as viúvas eram expoliadas dos seus bens. Na parte comercial, os comerciantes queriam muito dinheiro. Então as balanças, diz o texto bíblico, eram enganosas. Parece que há muita semelhança com o que a gente assiste no cotidiano. Os poderosos estão enriquecendo e os pobres empobrecendo. É aí então que o Senhor se apresenta com uma controvérsia, no capítulo 6 inteiro. Diz o texto bíblico que Deus tem uma controvérsia. E essa controvérsia, queridos irmãos, é uma controvérsia importante. Porque Deus diz no versículo 3, povo meu, que te tenho feito? Com que te enfadei? Responde-me. E mostra que Deus fez o favor àquela gente de tirá-la do Egito, da casa da servidão, de enviar pessoas credenciadas como Moisés, Arão e Miriam, de desfazer todas as tentativas de maldição feitas por Balaão e tornar essas maldições em bênçãos. E Deus pergunta, qual foi o meu erro? E a resposta do povo é assim, dos nobres, dos magistrados. Bom, como é que nós vamos resolver esse problema? Talvez com sacrifícios de bezerro de 1 ano. Ou talvez, se Deus fizer muita questão, com 10.000 carneiros, como é que é? Com 10.000, diz o texto, 10.000 ribeiros de azeites, milhares de carneiros, a gente pode fazer um grande espetáculo. Ou então, nós podemos fazer como as religiões em volta fazem, sacrificar o nosso filho primogênito, o que perante a lei era absolutamente ilegal. Nós podemos fazer esse espetáculo, nós podemos fazer esse cerimonialismo. E na verdade, Miqueias, lutador, muito corajoso, traz o foco de Deus para um reavivamento. E eu queria começar com o argumento mais forte dele. O argumento mais forte dele é o seguinte: andes humildemente com teu Deus. Por que andar humildemente com o Senhor é o argumento mais forte? Porque Ele é a fonte da nossa referência,
Ele é a nossa referência. Andar com Deus significa crer nele, significa obedecer, significa caminhar com suas reflexões, significa caminhar na sua dependência, significa confiar no seu poder, significa ser absolutamente imerso nos planos da divindade. Isso vai fazer com que uma pessoa, especialmente um educador, uma educadora como nós aqui, pensemos claramente em como é que é a educação que nós oferecemos. Se nela há justiça. Justiça no projeto pedagógico, justiça no plano de aula, justiça no plano de ensino, justiça em todas as relações do professor com o aluno em sala de aula, justiça na administração da matéria. A justiça é sinônimo de retidão. Para uma escola cristã, toda pessoa que vier colocar o seu filho ou a sua filha não deve esperar menos do que um ensino absolutamente criterioso, abençoador, reto. Um ensino que promove a verdadeira verdade. E o terceiro é amar a misericórdia. Se eu ando humildemente com Deus, e eu percebo que as minhas ações na escola, na vida, mas na escola, que é o nosso foco aqui, começam a ser retas, começam a ser endireitadas ao outro lado que Deus requer, que é o amor pela misericórdia, o amor pela benignidade, a paixão, não uma paixão louca, mas a paixão bem centrada em Deus, pelas coisas da educação, pelas coisas do ensino, pelos relacionamentos com os alunos, a compreensão da imperfeição de todos nós, a profundidade, o desenvolvimento de uma relação amigável com toda a gente. Miqueias cria que Deus queria que todos os seus tivessem o foco dele. E o foco dele é que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e andemos humildemente com Deus. Eu vou inverter, que nós andemos humildemente com Deus, pratiquemos a justiça e amemos a misericórdia. Que Deus nos abençoe. Salmo 96. Cantai ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Mais uma vez, desde o início, irmãos. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei
nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus, eu o louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Exaltado, o Rei é exaltado nos céus. É o teu povo? É o teu povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. Do início é o teu povo
presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor, pois és santo. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Podemos assentar, por favor. Nossos irmãos vão descer. Mr. Epp vai fazer a apresentação do nosso preletor agora. Um grande prazer estar de volta ao Brasil e especialmente estar aqui com vocês. Tenho muito orgulho dos educadores cristãos no Brasil. Nas minhas muitas viagens ao redor do mundo, trabalhando com a AXI, sempre tenho falado dos meus 19 anos no Brasil, do meu amor pelo povo brasileiro e do trabalho maravilhoso que os educadores cristãos estão realizando no país. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Amém. Há 2 anos que compartilhei com vocês o que Deus está fazendo por meio da educação cristã ao redor do mundo. O trabalho continua e recentemente temos visto escolas cristãs na Índia, Paquistão e até no Iraque, desenvolvendo com paixão e entusiasmo. Nosso preleitor de hoje, Dr. Stephen Real, já serviu há mais de 25 anos na área de educação escolar cristã como professor, diretor e professor universitário. De 2004 até 2016, foi diretor-geral da Escola Cristã Southside, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Recentemente, ele foi nomeado vice-presidente das operações da AXI nos Estados Unidos. Por enquanto, tem 2.600 escolas nos Estados Unidos com a AXI. Essa é a responsabilidade dele. Ele e sua esposa, Melanie, são casados há mais de 30 anos e eles têm 3 filhos. Tudo isso é importante, mas mais importante do que tudo isso, ele é um homem de Deus. Cada vez que eu ouço Stephen ministrar, ele tem nos desafiado por meio da palavra de Deus. Ele é um líder humilde e tem paixão pelo que Deus está fazendo ao redor do mundo por meio da educação cristã. Por favor, vamos dar as boas-vindas ao Dr. Stephen Real. Good morning. Bom dia. You can do better than that. Good morning. Ah, that's much better. It is a pure joy for me to be with you this morning. É uma grande alegria estar com vocês nessa manhã. As I look out over this audience today, I see many teachers in the room. E olhando essa audiência aqui, vejo tantos professores. I'm reminded as a small child of my teachers and how influential they were in my life.
E vocês me ajudam a lembrar dos meus professores quando eu era criança pequena e como eles me influenciaram na vida. I especially remember one teacher, her name was Miss Ramsey. E eu me lembro especialmente de uma professora, a senhora Ramsey. I was in grade 5. Eu estava no 5º ano. I came from a very poor home of a farmer, a chicken farmer. E eu vim de um lar muito pobre, de um fazendeiro que criava galinhas. My father did not graduate from high school, Meu pai nunca se formou no ensino médio. and so it was expected for me to grow up and become a chicken farmer as well. E era esperado de mim crescer e continuar na mesma profissão do meu pai, ser um fazendeiro que cuidava de galinhas. But my teacher, Miss Ramsey, she saw something more in me. Mas a minha professora, a senhora Ramsey, viu alguma coisa a mais em mim. We had a writing assignment to write a short story for our class. E ela deu uma tarefa para a nossa turma, para escrever uma pequena história. When I received the short story back from my teacher, it had a big A on the top. E quando eu recebi o meu trabalho de volta, e tinha bem em cima um A, um 10, She took the story and she put it on the bulletin board beside the door. e ela pegou então a minha história e colocou ali exposta na sala de aula. And whenever a visitor would come to the classroom, she would take them to my story and read it to them. E sempre que vinha um visitante à nossa sala de aula, ela levava o visitante até a minha história e lia com o visitante. And she said, I cannot wait to read the books Stephen Reel will write. E ela dizia aos visitantes: mal posso esperar os livros que o Stephen vai escrever. She believed in me. Ela acreditou em mim. And so I stand before you today as an author and a speaker, E hoje aqui diante de vocês, como palestrante, autor, because a teacher believed in me. porque uma professora acreditou em mim. I could be feeding you chicken today, Eu poderia hoje estar alimentando vocês com galinhas. but instead, the Lord has given me the privilege to feed you with His Word. Mas, ao contrário, o Senhor me deu o privilégio de alimentá-los com sua palavra. And so when I was a Christian school teacher and principal and superintendent, E então, à medida em que eu fui professor na escola, fui coordenador, fui diretor, I saw many of the teachers over many years become distracted. eu vi muito dos professores que trabalhavam comigo ao longo dos anos tornarem-se distraídos, perderem o seu foco. They knew God called them to teach, and they followed Him to that call, and yet they were losing their joy. Eles sabiam que Deus os havia chamado para ensinar, mas ao longo do tempo eles começaram a perder a alegria. They were losing their focus. Eles estavam perdendo o foco. And so the Lord began to show me in the Bible, in Mark chapter 4, E então o Senhor começou a mostrar-me na Bíblia, em Marcos capítulo 4, about the incredible focus of the Lord Jesus. a respeito do incrível foco do Senhor Jesus. And through that study and the opportunity to share this with my teachers, E this por, book was produced. e por meio, então, daquele estudo, eu vi a oportunidade de mostrar aos meus professores a necessidade deste foco. Seria legal. yeah. Funcionou. There it is. And the book is not showing the picture there, but perhaps we can show a picture of the book. I believe the new one in Portuguese is available here.
It's called Clear Focus. E não está mostrando a foto inteira aqui, mas talvez a gente possa mostrar o livro Foco, que está publicado agora pela Axi aqui no Brasil. But listen to Jesus' words E ouça as palavras de Jesus. in John 4:35. Em Marcos 4:34. He said, I tell you, open your eyes and look at the fields. They're ripe for harvest. Jesus disse: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Is it okay if I say Jesus said, have clear focus on the field? Será que está certo que Jesus está dizendo: tenha um foco claro do que está acontecendo no campo? This stalk of wheat reminds us that everyone God places in our life is worthy of our clear focus. E essa foto do trigo nos mostra que é necessário e que é valioso ter o nosso foco no lugar certo. One of my favorite lines in the book, Uma das minhas melhores frases aí no livro, it's on the next slide, if you could advance it. When we focus intently on who, e a frase é: quando nós temos o nosso foco intencional em quem, we begin to escape the tyranny of what, nós acabamos por nos livrar da tirania do o quê, which steals the joy from our lives and ministry. que rouba a nossa alegria da vida e do ministério. Maybe you've come here today empty. Talvez você tenha vindo aqui hoje vazio. Maybe you have lost your joy in teaching. Talvez você tenha perdido a sua alegria em ensinar. Perhaps it's because you no longer see the who. Talvez porque In front of você não enxergue mais quem diante dos seus olhos. It's easy to become distracted with all of the whats. É muito fácil nos distrairmos quando todos os o quês. We have lessons to plan, assignments to grade. Nós temos lições para planejar, nós temos que dar nota nos trabalhos. We have meetings, so many meetings to attend. Temos reuniões infindáveis para participar. And so we're doing all of these things for our students, but do we really see them? E então nós estamos fazendo todas essas coisas pelos nossos alunos, mas a pergunta que fica é: nós estamos realmente enxergando os alunos? So in Mark chapter 4, Então em Marcos 5, capítulo 4 e 5, Jesus is a teacher with his students. Jesus está ali como um professor diante dos seus alunos. He is teaching them while he is standing in a boat. E ele então ensina seus alunos em cima de um barco. He's teaching them many parables. One of them is about the sower sowing the seeds in the field. E ele ensina então muitas parábolas a eles. E uma delas é sobre o semeador lançando a semente no campo. And he teaches them about the 4 types of people who receive the word of God, the seed. E ele então ensina seus alunos a respeito dos 4 tipos de pessoas que são aqueles solos que recebem a semente. He said some people are like the seed along the path where the word is sown. As soon as they hear it, Satan comes and takes the word that was sown in them away. E ele então conta que alguns são um tipo de solo que recebe a semente, mas que não tem profundidade. Então Satanás vem rapidamente e os toma e os leva. He said some of the seed falls in rocky places, and the word is received with joy, but it quickly fades away. E alguns são como aquela semente que cai sobre a pedra e ela resseca rapidamente e desaparece. The third one is really important for us because he says the seed falls among the thorns, the worries of this life, the deceitfulness of wealth,
E o terceiro é muito importante para nós, é aquela semente que cai no meio dos espinhos e cuja as preocupações da vida matam. And other things, the whats, they come in and choke out the word and make it unfruitful. E outras coisas na vida que são esses o quês, são os quês, eles vêm e sufocam a nossa alegria. And then, of course, the seed falls on the good ground and it produces the crop that is 60 or even 100 times what is E sold. finalmente aquela semente que cai no bom solo e ela produz a 100 por 1. And so then Jesus does what any good teacher will do with his students after a lesson. E aí então Jesus faz com os seus alunos o que qualquer bom professor faz com eles depois de dar uma aula. He takes them on a field trip. Ele os leva para uma viagem de campo. Do you say field trip here? Field trip? Viagem de campo, sim. Yeah? Someone was telling me last night about a field trip where they went splunking. They went in crawling in the caves. Here in Brazil. Alguém me contou ontem de uma viagem com os alunos em que eles tiveram que andar por dentro e rastejar por dentro de cavernas. It's a history lesson about the caves of Brazil, and they crawl through them with their teacher. Uma lição de história do Brasil, no qual os alunos tiveram junto com o professor que caminhar dentro daquelas cavernas. Maybe you take your children on a field trip to a museum or to some type of farm or something so they can see in their own lives what they learned in the classroom. E então você leva seus alunos, quem sabe, a um museu, a uma fazenda, para que eles aprendam na vida aquilo que viram nas suas aulas. So I believe that's what Jesus was doing. He was taking his disciples to show them how to have clear focus. E então eu acredito que é isso que Jesus estava fazendo com os seus discípulos. Ele estava levando-os nessa viagem para que eles pudessem experimentar o foco claro. So he's in the boat. He's taught the students, the disciples and the people all day. E então ele está ali à beira do mar, no barco. Ele ensinou o dia todo o povo e os seus discípulos. And in chapter 4, verse 35, Jesus said, or the day came when evening came and said to his disciples, let's go over to the other side. E então o dia termina e Jesus diz aos seus discípulos, passemos para outra margem. Now you have to know something before we read any further. E antes de continuar a leitura, vocês precisam entender algo. The other side of the Sea of Galilee was a place that no Jewish boy should ever go. O outro lado do mar da Galileia, que é onde eles estavam, era uma margem do mar na qual nenhum garoto judeu devia jamais ir. Their mothers would tell them, whatever you do, don't go to the other side. E a mãe dos meninos judeus diziam para eles, olha, faça qualquer coisa, mas nunca vá lá do outro lado. There are terrible things there. There are pagans who eat pigs and worship other gods. Elas ensinavam, não vá para lá porque lá há pagãos que adoram outros deuses e que comem carne de porco. Some commentators believe when Jesus told the story of the prodigal son who went away with his father's wealth, maybe he went to this place on the E other side. alguns comentaristas acreditam naquela história, na parábola do filho pródigo, que a ideia por trás da história é que aquele filho tenha saído da casa do pai e ido para essa região. So the disciples must have said, why would we go to the other side? There's nothing there for us. E provavelmente os discípulos estivessem naquele momento ali pensando, para que ir lá do outro lado? Lá não tem nada de bom para nós. This is a very interesting field trip for the teacher. E essa foi uma viagem de instrução muito interessante. But leaving the crowd behind, they took him just as he was in the boat. E então, deixando ou despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. And while they were on the boat, a furious storm E enquanto eles estavam no Came barco,
aconteceu um terrível temporal. This was like an earthquake and a typhoon all in one storm. É como se fosse um terremoto e um tufão, tudo ao mesmo tempo. Some scholars believe it was even infused with demons that Satan was trying to keep Jesus from going to the other side. E alguns estudiosos acreditam até que fosse uma tempestade que estava ali tomada, rodeada de demônios que estavam tentando impedir que Jesus chegasse do outro lado. This was a terrible storm for fishermen who normally could handle the sea. E esse foi então uma tempestade terrível para pescadores que normalmente conseguiam trabalhar bem ali no mar. And Jesus was asleep in the boat. E Jesus estava dormindo no barco. And listen carefully to what the disciples said. E ouçam cuidadosamente o que disseram os discípulos. The disciples woke him and said, "Teacher, don't you care if we drown?" Os discípulos o despertaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Don't you care about us? O Senhor não se importa conosco? That's an interesting question. Uma pergunta interessante, não? Why didn't they say, "Can you help us? We're in a bad storm"? Por que eles não chegaram e disseram: Senhor, nos ajuda, nós estamos no meio de uma tempestade. Maybe help us get the water out of the boat. Nos ajuda a tirar a água do barco. Or hold on to the sail. Ou segure as velas, ajude. But their question is interesting. Don't you care? Mas a pergunta deles é muito interessante. O Senhor não se importa? Some of us may be there this morning. E talvez alguns de nós estejamos exatamente nesse ponto essa manhã. In the storm. No meio da tempestade. Don't you care, Jesus, if I drown? E perguntando: Jesus, o Senhor não se importa se eu me afogar? I believe that word is for someone here this morning. Eu acredito que essa palavra é para alguns aqui nessa manhã. And you know, Jesus' answer was so simple. E a resposta de Jesus foi tão simples. Peace, be still. Acalmem-se, tenham paz. In just a word, Jesus could calm the entire storm. E com uma palavra, Jesus pôde acalmar toda aquela tempestade. The disciples were no longer afraid of the storm. Now they were afraid of Jesus. E agora os discípulos não estavam mais com medo da tempestade. Agora eles estavam com medo de Jesus. This is the kind of story, if you were in the boat, you would tell your grandchildren about this. Esse é o tipo de história que se você estivesse lá naquele barco, você contaria para os seus You netos. would never ever forget that day. Você nunca se esqueceria daquele dia. And so you're thinking, let's turn around and go back home. E então agora você está pensando, ok, agora que se acalmou, vamos voltar para o nosso lugar. That's enough for one day. Já chega, por um dia tá bom. But instead, Jesus continued to take them to the other side. Mas Jesus, ao contrário, continuou a levá-los para o outro lado. When they reached the region of the Gerasenes, Jesus got out of the boat, and a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. E então, quando eles chegaram do outro lado, na terra dos Gerazenos, Jesus desce com eles e vem um homem possesso de espíritos imundos. Matthew said there were two of them. Mateus diz que havia dois deles. They had broken chains. Eles quebravam cadeias de They were ferro. screaming. Eles gritavam. They were tore to pieces from cutting themselves Eles se with rocks. cortavam todos, eles se machucavam. They were filled with demons. Eles estavam cheios de demônios. One of them was filled with 7,000 demons. Deles tinha 7.000 demônios. If even one demon came in this room today, E se só um demônio estivesse hoje aqui, we would all be going crazy. a gente ficaria aqui maluco. Imagine having 7,000 of them inside of you. Agora imagine alguém que tinha 7.000 deles dentro de si. And did you notice only Jesus got out of the boat?
E você observa na história, você observou que é só Jesus que desce do barco? Would you have gotten out of the boat? Será que você desceria do barco? They must be thinking my mother was right. E eles deviam estar pensando assim, mamãe tinha razão. Ever go to the other side. Nunca vá para o outro lado. It's terrifying. Aterrorizados. When the man saw Jesus, he ran and fell on his knees in front of him. E quando aquele homem viu a Jesus, ele correu e caiu de joelhos diante dele. In almost the same way that he calmed the storm with a single word, E da mesma, semelhante maneira como ele acalmou o mar com uma só palavra, he calmed the storm inside this man and cast the demons out of him into a herd ele of pigs. acalmou o temporal, a tempestade dentro daquele homem e expulsou aqueles demônios. I've thought about this man for many years. E por muitos anos eu pensei a respeito desse homem. We don't even know his name. A gente não sabe sequer o nome dele. In my Bible, he is called the demon-possessed man. Na minha Bíblia, ele é intitulado O Homem Possesso de Demônios. But this is someone's son, Mas esse é o filho de alguém. perhaps someone's husband, Talvez o marido de alguém. maybe father, Talvez o pai de alguém. possibly student. Provavelmente um aluno. And Jesus came for him. E Jesus veio para ele. Can you see Jesus' focus? Você consegue ver, observar o foco de Jesus? And after the man was completely healed and clothed and in his right mind, E depois que esse homem então estava totalmente curado, todo vestido, agora de posse da sua própria mente, he said, "Can I follow you, Jesus? Can I get in the boat and go with you?" ele perguntou: Senhor, posso te seguir? Eu posso entrar no barco? And the disciples are going, E os discípulos lá atrás dizendo: "What if he has a relapse?" e vai que ele cai de novo. I don't know. That's a long way on the ocean with this man. O caminho do barco aqui de volta é longo e esse cara vai com a gente. And to their great relief, Jesus said no. E para alívio deles, Jesus falou: não. He told him, he said, "Go to your family and tell them how much the Lord has done for you and how much mercy he's had on you." Ele disse ao homem: vai, volta para a tua família e conta o quanto o Senhor fez, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como Ele teve compaixão de ti. So he had a family. Então ele tinha uma família. His family had been worried about him. Provavelmente uma família preocupada com ele. How wonderful it must have been when he came home, Imagina a cena maravilhosa a new person. de quando ele chega em casa, um novo homem. And not only that, he went and began to tell people about Jesus in the Decapolis. E não só isso, mas ele chegou e começou a contar a respeito de Jesus lá na região de Decápolis. These were 10 cities, 10 Roman cities in Gentile areas. Essas eram 10 cidades naquela região, 10 cidades romanas naquela região gentia. And a year and a half later, when Jesus returned to this area, E 1 ano e meio depois, quando Jesus volta a essa área, 4,000 people met him at the sea. 4.000 pessoas estavam aguardando por ele na margem. So I changed the title in my Bible. Então, eu mudei o título que tem aqui em cima da minha Bíblia. You can change the title. It's okay. It's not part of the original text. E você pode mudar os títulos, tá bom? Não tem problema, não é parte do texto original. I changed it from the demon-possessed man to the first missionary to the Gentiles. E eu mudei de o homem possesso para o primeiro missionário aos gentios. Can you see the focus
of Jesus. Você pode observar, você consegue ver o foco de Jesus? Is it possible you have this student in your classroom? Será que você tem esse aluno lá na sua sala de aula? You know, in 57 AD, No ano 57 da era cristã, the Apostle Paul wrote the letter to the Roman church in Rome. o apóstolo Paulo escreveu uma carta aos romanos, à igreja que estava na cidade de Roma, Before Matthew, Mark, Luke, or John. antes dos 4 evangelhos terem sido escritos. It was to the majority of Gentile Christians in Rome. Era para uma maioria de cristãos gentios que estavam na igreja de Roma. How did they get there? Como é que esses homens chegaram lá na igreja? Some scholars believe the gospel went from the Decapolis on the Roman roads and the Roman bridges and the Roman ships. Alguns estudiosos acreditam que o evangelho primeiro partiu lá da região de Decápolis, por meio das pontes, dos navios que foram a Roma. And then from Rome to Europe. E de Roma para a Europa. And from Europe to Brazil. E da Europa para o Brasil. Is it possible this could be your missionary? É possível que, então, esse seja um dos seus missionários? Now think about the focus of Jesus. E então, When he said, let's go to the other side. então agora pense no foco de Jesus, quando ele disse, vamos para o outro lado. But the field trip is not over. Mas aquela viagem não tinha terminado, aquele estudo não tinha terminado. They still have to go back across the sea. Eles ainda têm que voltar pelo mar para o outro lado. Very long day. Era um dia longo, com certeza. Very long day for Christian educators. Um dia longo e comprido para educadores cristãos. One of my favorite authors is Max Lucado. Um dos meus autores favoritos é Max Lucado. He says, much of life is rowing. Ele diz, a maior parte da nossa vida nós gastamos remando. But it's worth it if Jesus is in the boat. Mas ela vale a pena se Jesus estiver no barco. So they get to the other side, back home. Então agora eles chegam de volta para o seu próprio lugar. And a crowd is waiting. E estava ali de novo uma multidão esperando. Everyone is trying to get to Jesus. Todo mundo tentando se aproximar de Jesus. And we see one particular father. E nós vemos um pai ali em particular. His name is Jairus. O nome dele é Jairo. He says, "Please, Jesus, come with me. My little daughter is dying." E ele então suplica com Jesus: por favor, venha comigo, a minha filha está à morte. If you had been there after all day teaching and all night on the sea, and now the storm and the demon-possessed man. Imagina que você estivesse naquele barco o dia inteiro ensinando, depois a viagem no meio da tempestade, depois o encontro com um possesso de demônio, uma noite inteira voltando. You just want to go home. Você quer ir para casa, não quer? You want to get some rest, Descansar, some food. comer. But Jesus is saying, "Yes, we will go with you to heal your daughter." Mas Jesus fala, claro, vamos à sua casa curar a sua filha. Can you see his focus? Você consegue observar o foco de Jesus? And so they went. Jesus went with him. E então eles foram, Jesus foi junto. While they were going there, the crowd was pressing in on Jesus. E enquanto eles andavam, a multidão estava ali ao redor pressionando Jesus. And he turns to his disciples and said, "Who touched me?" E ele se vira para os discípulos à sua volta e pergunta: quem me tocou? What do you mean, who touched you? Everyone is touching E you. eles perguntam: o que você quer dizer, quem me tocou? Todo mundo está tocando. I don't know about you. When I get very tired, I lose my patience. E eu não sei sobre você. Quando eu estou muito cansado, eu perco a paciência.
You can feel and hear their impatience and their tiredness in the story. E aqui na história você pode sentir, ouvir a impaciência dos discípulos. But Jesus kept looking around to see who touched him. Mas Jesus ficou olhando ao redor para ver quem o havia tocado. And then he saw her. E então ele viu aquela mulher. She wasn't supposed to be there Ela não deveria estar lá, because she was bleeding. porque ela estava sangrando. And in Jewish culture, if you're bleeding, you're making everyone unclean. E se você, na cultura judaica, se você está sangrando, você torna todo mundo à sua volta impuro. So now we cannot eat. None of us can eat because she has made us unclean. E eles então disseram, agora ninguém vai poder comer, porque ela nos fez impuro. But what they didn't know was Mas, she wasn't unclean anymore. mas o que eles não sabiam é que ela já não estava mais impura, Because Jesus had healed her. porque Jesus a havia curado. He said, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace." Ele disse, filha, a tua fé te curou, te salvou, vai em paz. Can you feel the peace of this woman after 12 years of suffering? Você pode sentir a paz dessa mulher depois de 12 anos de sofrimento. Once again, peace. De novo, Be still. agora, finalmente, a paz. Jesus diz, acalma-te, fica em paz. I sense the Holy Spirit is speaking to someone this morning who needs peace. E eu sei que o Espírito Santo fala a você nessa manhã que precisa de paz. Someone who needs to reach out to Jesus this morning and receive his touch. Alguém que, quem sabe, precisa se colocar diante de Jesus e receber esse toque. And hear him say, "Peace, be still." E ouvi-lo dizer novamente, paz, acalma-te. And while they're talking to her about this, some servants came from Jairus' house and said, "Don't bother the teacher anymore." E enquanto ele falava com aquela mulher, os servos na casa de Jairo vieram e disseram, não se preocupe mais. Don't bother the teacher anymore. Não perturbe mais o mestre. Sometimes we just read past words like that in the Bible. E às vezes a gente vê essas palavras-chave na Bíblia. How many times do we seem bothered by people? Quantas vezes a gente se perturba com as pessoas ao nosso redor? But Jesus wasn't bothered. Mas Jesus não estava perturbado. He said, "Don't worry, Jairus. Ele disse, não te preocupes, Just Jairo, Just believe." creia apenas. And he went with Jairus, E ele então foi com Jairo, and he raised his daughter from the dead. e ele ressuscitou a filha de Jairo dos mortos. Can you imagine when she opened her eyes from death and looked into the eyes of Jesus? Você consegue imaginar quando ela abre os seus olhos, voltando da morte, e fita os olhos de Jesus? Do you remember the first time you opened your eyes from spiritual death and saw the eyes of Jesus? Você se lembra a primeira vez que você teve os seus olhos abertos depois da sua morte espiritual e pôde ver a Jesus? Sometimes I think we get too far away from our own story with our encounter with Jesus. Às vezes eu acho que a gente se afasta demais da nossa própria história, do nosso próprio encontro com Jesus. One day. All of these things happen in one day. Tudo isso aconteceu em um dia. Someone was rescued. Alguém foi resgatado, Someone was redeemed. alguém foi redimido,
Someone was restored, alguém foi restaurado and someone was revived. e alguém foi ressuscitado. This is what can happen when you have clear focus. Isso é o que pode acontecer quando você tem um foco claro, objetivo. This can happen in your own life and your own family. Isso pode acontecer na sua própria vida, na sua própria família. This can happen in your classroom. E isso pode acontecer na sua sala de aula. This can happen in your church. Isso pode acontecer na sua igreja. So let's compare our experience with the disciples. Então agora vamos comparar a nossa experiência com a experiência dos discípulos. How has Jesus shown up in your life or circumstances? Como é que Jesus entrou na sua vida, nas circunstâncias da sua vida? Compare your focus with the disciples. Compare o seu foco com o foco dos discípulos. This one's hard for me because I see myself more like the disciples in the story than Jesus. E isso é difícil para mim, porque eu sempre me vejo muito mais como os discípulos na história do que como Jesus. Don't you care about me? Eu fico perguntando, o senhor não se importa comigo? It's about me. Eu sou o foco, eu sou o centro. Or I think about other people who are maybe causing me problems. I just want to get away from them. E eu fico pensando em outras pessoas que me trazem problemas, eu quero ficar longe delas. I don't want them to bother me. Eu não quero que elas me incomodem. Or sometimes things seem completely hopeless. E porque às vezes as situações são de completa desesperança. But Jesus never saw it that way. Mas Jesus nunca olhou para nenhuma delas com desesperança. And think about in your own life, maybe in your family or home or school, who is on the other side in need of Jesus' focus E and pense yours. aí na sua própria vida, na sua própria família, quem sabe no seu ministério, na sua escola. Quem é esse que está lá do outro lado? Do you remember when you were the one on the other side? Você se lembra quando você é aquele que estava lá do outro lado? Just take a moment and think about that. Gasta um tempinho pensando sobre isso. Do you remember when he rescued you? Você lembra quando Jesus te resgatou? Do you remember when he gave you life? Você lembra quando Ele te deu vida? Do you remember when he called you Você to lem- serve him in Christian school? Você lembra quando Ele te chamou para servir numa escola cristã? See, we get too far away from our own encounter story with Jesus. Então não se afaste da sua própria história quando Jesus te encontrou. And where are the eyes of Jesus focused in your school? E onde é que estão focados os olhos de Jesus na sua escola? Where are your eyes focused? Onde é que estão os seus olhos focados? It's easy to get distracted. É fácil a gente se distrair. All of the whats. Todos esses o quês, todas as coisas que temos que fazer. That picture always hurts me right there. Essa foto sempre me machuca. Sometimes that's the picture of my ministry. Às vezes essa é a foto do meu ministério. A list. A list of things to do. Uma lista de coisas por fazer. But it should be a person. Mas o foco devia ser numa pessoa. After I wrote Clear Focus, Depois que eu escrevi o livro Foco, I was speaking to a number of groups of teachers like this one. eu falei para vários grupos de professores como esse.
And someone asked me, how do you do it? E alguém então me perguntou, como é então que você faz isso? How do you go from being distracted to being focused? Como é que você consegue sair da distração para o foco? I want to have the focus of Jesus, Eu quero ter o foco de Jesus, but I'm so busy. I'm so distracted with many things. mas eu sempre estou tão ocupado, eu sou tão distraído por tantas coisas. I told them it's very similar to putting on my reading glasses. E eu disse para eles, olha, é muito semelhante a quando eu coloco esses meus óculos de leitura. I can see the page, I can see the words, Eu consigo ver a página, eu consigo enxergar as letras, but they're a little blurry. mas elas são meio desfocadas. Very simple to just put on my reading glasses and now it's very clear. E essas letras que estão aí foscas, quando eu coloco meu óculos de leitura, elas ficam claras. This does not take a 10-step program for addiction. E isso não é um programa de 10 passos a respeito de vícios. It's just quickly focus. É rápido, eu coloco e tenho foco. So I created an acronym to help me realize when I don't have focus so I can have it. Então eu criei um acrônimo para essas situações nas quais quando eu não tenho foco, para eu voltar ao foco. Now this acronym was in English, but I had some friends help me to use a Portuguese alphabet for you. E o acrônimo é em inglês, mas meus amigos aqui me ajudaram a colocá-lo na língua portuguesa para vocês. So we're going to try it. Então vamos tentar. Okay, so the first problem is I'm focused on me. O primeiro problema é quando eu estou focado em mim mesmo. That's really the issue. Esse é o problema. We live in a selfie culture. Nós vivemos na cultura do selfie, I'll sempre take a selfie tirando foto de nós with mesmos. Jesus, right? Vou tirar uma foto aqui com Jesus. Put it on Facebook. Vamos colocar no Facebook. But who do I want you to see in the selfie? Mas quem é que eu vejo primeiro no selfie? Me! Eu. Not even Jesus. Me! Não é Jesus, eu primeiro. So I'm the problem. Então eu sou o problema. I love me. Eu amo a mim mesmo. That's why I don't have clear focus. É por isso que eu perco o meu foco claro, objetivo. Another is I'm busy. I'm so busy with all of the whats. Outro é que eu estou ocupado com todos os quês, as coisas. This is the poison of Christian religion. Esse é o veneno da religião cristã. We get distracted with the religion. Nós ficamos distraídos com a religião. And we miss the person of E Jesus. nós então perdemos o foco da pessoa de Doing Jesus, so many things, fazendo tantas coisas, but missing all of the people. mas perdendo de vista as pessoas. And then we're always seeing the worst in people. E então a gente está sempre vendo o pior nas pessoas. And you could even say being critical of people. Ser crítico das pessoas. I travel often in my job. Eu viajo bastante. And when I'm in an airport E quando eu estou no aeroporto, or a rental car ou no place, carro alugado ou algum lugar, and I'm standing in the lines, e eu estou sempre ali na fila esperando and I'm alguma just coisa, listening to everyone, e eu ouço todo mundo à minha volta. so critical. Eu sou tão crítico das So pessoas. negative. Negativo. Everybody's just seeing the worst in everyone. E eu sempre todo mundo está sempre vendo o pior no outro. And it's contagious. I begin to think that way too. E isso é contagioso, porque eu começo a pensar dessa maneira também. If I turn on the news, E se eu ligo o jornal, only critical. só crítica. So it causes me to become critical, Isso faz com que eu também me torne crítico, even of my students. até mesmo dos meus alunos.
of my fellow teachers, dos meus colegas professores, of my principal, do meu diretor, of my board. do meu conselho. And the last one is I'm often distracted in the spiritual battle. E frequentemente eu estou distraído no meio da batalha espiritual. So we don't forget this, in the same way that Jesus and his disciples had the enemy attacking them. Então não vamos nos esquecer disso. Os discípulos e Jesus tinham o inimigo lhes atacando. We have the same battle. Nós temos aquela mesma luta. And if I'm not aware of that battle, E se eu não estiver apercebido dessa luta, I could easily be overwhelmed. eu posso facilmente me sentir tomado de preocupações. I tell a story in Clear Focus No livro Foco, eu conto uma história. of when I was a United States Marine. Quando eu estava como na Marinha dos Estados Unidos, trabalhando. And we were on a training mission in Thailand. E nós estávamos numa missão de treinamento na Tailândia. And it was very hot in the jungle. E lá na selva estava muito quente. We had walked through rice paddies and mountains E nós tínhamos que atravessar aqueles campos de arroz e montanhas. for about 24 hours. E nós fizemos uma caminhada por 24 horas. We had no water. Não tinha água. We were heat exhausted. Nós estávamos cansadíssimos do calor. And so my soldiers began to ask me for rest. E aí então os meus soldados comandados começaram a me pedir descanso. Actually, we were lost. We didn't even know where we were. Na verdade, nós estávamos perdidos, nós não sabíamos sequer onde estávamos. And so we came along by a beautiful stream in some shade under the trees. E finalmente naquela caminhada nós passamos por um córrego, uma corrente de água, e ali havia água e sombra. I said, let's take a break. E eu disse, vamos ter aqui um descanso. And my men began to take off their helmet. E os meus soldados ali começaram a tirar o They capacete, laid down their weapons. colocaram as armas no chão, They took off their protection. e eles tiraram seus coletes de proteção. Some of them even took off their boots and put their feet in the water. Alguns tiraram as botas para colocar Oh, os so pés na água. nice, right? Just to relax. Que delícia, relaxar aqui. And suddenly, E de repente, the whole jungle came alive. de repente, a floresta inteirinha nasceu, The ficou enemy viva. had hidden there an ambush. Os inimigos haviam feito uma emboscada exatamente ali. And they wiped out my entire platoon. E eles então destruíram o meu comando inteiro ali. It was a training mission, so no one actually died. Era uma missão de treinamento, então ninguém morreu. But never again would I let down my guard. Mas eu aprendi uma lição: não baixar a guarda. How true is that for us as Christian educators? Quão verdadeiro é isso para nós, como educadores cristãos? We have an enemy, Nós temos um inimigo and we must stay alert. e nós temos que estar alertas. Now, so these are the things that take away our focus. Essas são então as coisas que nos roubam o foco, But fazem now, as coisas ficarem foscas. let's take the acronym for focus. Mas agora vamos pegar o acrônimo para foco. It's as simple as putting on my glasses. É tão simples quanto colocar os óculos. So the first thing I have to do is fix my eyes on Jesus. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é fixar os meus olhos em Jesus. If you noticed in Mark, Se você observou aqui no Evangelho de Marcos, that's what everyone did. é o que todo mundo fez.
Right? In the boat, they fixed their eyes on Jesus. Aqui a gente vê, eles fixaram os olhos em Jesus. The Lá no demon-possessed barco. man fixed his eyes on Jesus. O homem possuído de demônios fixou seus olhos em Jesus. The woman with the issue of blood fixed her eyes on A Jesus. mulher com aquele sangramento fixou os olhos em And Jesus. Jairus' daughter and Jairus fixed their eyes on Jesus. E a filha de Jairo e Jairo tiveram seus olhos fixos em Jesus. Let me ask you an honest question. Deixa eu perguntar para você uma pergunta bem honesta. When is the last time Quando foi a última vez you saw Jesus? que você pôde ver a Jesus? In your marriage, No seu casamento, with your children, nos seus filhos, in your classroom. na sua sala de aula. If you're like me, you see many things, Se você é como eu, você vê muitas coisas, but you don't see him. mas você não o vê. No wonder we're so tired and exhausted. Não é de admirar que a gente esteja sempre tão cansado, No wonder exausto. we don't have our joy. Não é de admirar que nós não tenhamos a nossa alegria. But I promise you this, he is here. Mas eu lhes prometo, eu posso You can dizer, see him Ele está aqui, você in your pode heart and vê-lo your spirit. no seu coração, no seu espírito. And then observe the person in front of me. E então observar as pessoas que estão diante de mim. This morning when I came in, I tried to see every one of you. E essa manhã, quando eu cheguei aqui, eu tentei olhar para cada um de vocês. I don't want to just speak to a room filled with people. I want to speak to each one of you. Eu não quero falar para um auditório cheio de pessoas, eu quero falar para cada um de vocês. When is the last time you taught each one of your students? Quando foi a última vez que você ensinou para cada um Not the dos whole seus room. alunos, não a sala inteira? This one. Esse aqui. Do you remember Miss Ramsey? Lembra-se de Miss Ramsey? She taught this one. Ela ensinou a mim, Changed my whole life mudou a minha vida toda with her focus com o foco dela on me. em mim. And then we need to cultivate compassion and encouragement. E então nós precisamos cultivar compaixão e encorajamento. If you follow Jesus through any day of his ministry, Se você seguir a vida de Jesus em qualquer dos dias do seu ministério, you will notice he always was focused on the person in front of him. você vai observar que ele sempre tem o foco na pessoa que está diante dele. And when he did, he showed compassion to them. E quando ele faz isso, ele mostra compaixão a essas pessoas. So we can do that. Nós podemos fazer isso. We can do exactly that. Nós podemos fazer And then exatamente the isso. final one is we can then, once we see the person and show them compassion, we can unite them with the body of Christ and serve them. Finalmente, quando nós mostramos essa compaixão, nós podemos trazê-los à unidade do corpo e servi-los. One of my favorite passages in Scripture Uma das minhas passagens favoritas na Bíblia is in 1 Thessalonians 2. está em 1 Tessalonicenses 2. The Apostle Paul was only in Thessalonica for 2 weeks. O apóstolo Paulo só esteve lá na cidade de Tessalônica por 2 semanas. In 2 weeks, he saw them turn from worshiping idols to worship the living God. In E 2 em weeks. 2 semanas ele pôde ver aquele povo sair da adoração aos ídolos para a adoração a Deus. 2 semanas. And 6 weeks later, he writes this. E 6 semanas mais tarde ele escreve isso. He said, "We care for you the way a mother cares for her children." E ele diz: eu me preocupo com vocês como uma mãe se preocupa com seu filho. We loved you dearly. We weren't content just to pass on the message. We wanted to give you our hearts, and we did. Eu amo vocês profundamente. Eu não estou contente apenas em transmitir a mensagem do Evangelho. But keep in mind, the Apostle Paul doesn't have children, E lembre-se, Paulo não tinha filhos, but he's a teacher. mas ele é um professor. With each of you, we were like a father with his child. Pois com cada um de vocês eu queria ser como um pai trata seus filhos. Holding your hand,
segurando sua mão, whispering encouragement, soprando no seu ouvido encorajamento and showing you step by step how to live well before God. e mostrando a vocês passo a passo como viver bem ao lado de Deus. Brothers and sisters, if the Apostle Paul can do that in 2 weeks, Irmãos e what irmãs, can we do with a whole school year? se o apóstolo Paulo pode fazer isso em 2 semanas, o que nós podemos fazer num ano inteiro na escola? But it starts in our heart. Mas isso começa no nosso coração. We have to have a heart for Jesus first. Primeiro nós temos que ter o nosso coração para Jesus. We have to have a heart for the person in front of E us nós temos que first. ter o nosso coração para a pessoa que está diante de nós. Couple quotes. Algumas citações. Spiritual leaders' hearts are captured by the heart of God for developing relationships with people made in His image. O coração do líder espiritual é cativado pelo coração de Deus para desenvolver relacionamentos com pessoas que são feitas à sua imagem e semelhança. Is your heart captured by God? Seu coração foi capturado por Deus. That's where it starts. É aí que começa. And then we were made to love. Our imagination furnishes us with a picture of what to love, what to pursue. Our habits and practices bring that picture to life. This is worship. Somos feitos para amar. Nossa imaginação nos fornece um retrato daquilo que devemos amar e possuir. Nossos hábitos e práticas trazem vida ao retrato. Isso é adoração. And so our prayer today Então nossa oração hoje is that we cry out to Him to search and know our heart. é que nós clamemos a Ele para que Ele trabalhe o nosso coração, To create in us a clean heart. para criar em nós um coração puro Strengthen our heart to do His will. e fortalecer o nosso coração para fazer a sua vontade. So we can't have focus if our heart isn't toward Jesus. Então nós só vamos poder ter foco se o nosso coração estiver inclinado ao Senhor Jesus. One of my students who graduated and now is a Christian singer. Um dos meus alunos que agora está se formando como cantor, His name is Aaron Keys. o nome dele é Aaron Keith. Maybe you've heard of him. Talvez já tenha talvez você Christian já tenha school ouvido. graduate. É um aluno nosso. He wrote a song called Lamb of God. Ele escreveu um cântico chamado Cordeiro de Deus. And I want to use this song this morning to allow us to renew our hearts before the E Lord. eu quero usar essa música nessa manhã para que nós tenhamos a oportunidade de renovar nossos corações aqui diante de Deus. If it's been a while since you saw Jesus in clear focus, E se faz um tempo, desde a última vez que você conseguiu esse foco claro em Jesus, during this song, go back to one of those stories from Mark durante essa that música, applies to you. volte aí no seu coração a uma daquelas histórias lá no Evangelho de Marcos que se aplica a você. We'll just play that song. Lamb of God, take my heart and make it yours. Make it yours.
stand condemned in your love. In your love, now I'm fearless and free. In your love, my soul is complete. I'm redeemed by your blood, healed by your touch, anchored at last in your love. You are the Lamb once slain, risen to life again, exalted on high, exalted on high. You're the Lamb once slain. You are the Lamb once slain, risen to life again, exalted on high, exalted on high. You are the Lamb once slain, risen to life again, exalted on high, exalted on high. You are the Lamb once slain, risen to life again, exalted on high, exalted on and make it yours. Make it yours. And make it yours. Make it yours. Lord Jesus, we worship you this morning. Senhor Jesus, nós te adoramos nessa manhã. We fix our eyes upon you, the author and finisher of our faith. E olhamos e miramos a Ti, o autor, consumador da nossa fé. You are holy, holy, holy. Tu és santo, santo, santo. The whole earth is filled with your glory. Toda a terra está cheia da Tua glória. Forgive us, Lord, for taking our eyes off of you. Perdoa-nos, Senhor, por tirar nossos olhos de Ti. Forgive us, Lord, for taking our eyes off these precious little ones you've entrusted to our E care. perdoa-nos por tirar nossos olhos desses pequenos que o Senhor coloca diante de nós. Give us clear focus, Lord Jesus. Dá-nos foco claro, Senhor Jesus. Start in our hearts. Comece no nosso coração. Make them yours. Faça com que o nosso coração seja Teu. In Jesus' name we pray. No nome de Jesus. Amen. Amém.